Cara, o cara chega para fazer a prova do vestibulinho da ETEC numa aflição, achando que vai ser a coisa mais complicada do mundo. E quando você começa a resolver, você vê que ela é muito sucinta, muito simples, você fica indignado com isso, eu tenho certeza disso, tá? Pessoal, eu sou o professor Maicon Cisoto, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, onde eu ajudo você a conseguir a sua aprovação no vestibulinho da ETEC e, além disso, conseguir aí uma ajuda em matemática, em física, enfim, de várias matérias de exatas, né? Inclusive algumas coisinhas aí de ciência também que eu posto aqui no canal. Hoje eu vim aqui, né? Eu estava passando pela prova do vestibulinho e eu falei, vou gravar uma aula pro pessoal, porque faz muito tempo que eu não gravava uma aula a respeito do vestibulinho, tá? Eu trabalho na ETEC, então eu tive muitos trabalhos ali dentro, e eu falei assim, pô, não custa nada eu vir aqui gravar de novo uma outra aula e voltar com essa playlist aí do vestibulinho para vocês aqui do estado de São Paulo. Tá bom? Por que que eu digo que isso que é sucinta a prova deles? Porque não é uma coisa muito complicada, tá? Nessa aula de hoje aqui, vamos responder duas coisas. Como responder as questões de física e como responder as questões simples de matemática, tá? Por quê? Porque tem dois tipos das questões de matemática: a simples e a complicada. Eu estava caminhando aqui então pela prova de 2023. Se você fez essa prova, você viu ela. Eu não coloquei a solução dela, vou pôr daqui um tempo, né? Mas enfim, a gente vai responder aqui uma questão que ela é de física, então é só uma questão de interpretação, e depois uma questão de matemática. Por que que a questão de física é apenas uma questão de interpretação? Porque nem todos os alunos da rede estadual, da rede municipal, das escolas aí do ensino fundamental têm o recurso de estudar física. E quem faz a prova, quem escreve as provas do vestibulinho sabe disso. Então ele não vai colocar uma coisa muito complicada a respeito da física. Então, se você está achando que vai fazer uma coisa, vai ser uma coisa muito mágica, ai, que coisa difícil essa física, que eu não sei o que é, não esquenta a cabeça. Por quê? Porque nem sempre é assim, nem sempre é tão difícil, tão complicado, tá bom? Eu vou responder com vocês as cinco, e aí vocês vê e me fala aí se realmente é complicado ou não. Tá? Aqui na questão 5 ele fala o seguinte, ó, é a respeito de onda sonora, né? Onda sonora é um assunto que você não aprende aí no nono ano, você aprende ele no sétimo, se eu não me engano, mas no nono ano você faz algumas continhas a respeito disso. Vamos lá. O som gerado por uma viola caipira provém da vibração de uma ou de mais de suas cordas, o que forma um padrão vibracional que perturba o ar, produzindo uma onda sonora. Os diferentes sons podem ser produzidos ao tocar uma viola decorrem de diferentes frequências emitidas pelo instrumento. Quanto maior for essa frequência, mais grave será o som. Quanto menor for a frequência, mais grave será o som. Isso aqui entra naquele negócio de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, o som, se a frequência do som diminui, ele fica menos frequente, o som fica mais grave, tá? O som mais grave é o som mais gordinho, que ele faz bom, tá? Esse é o som mais grave, ele tem uma menor frequência. Você consegue ver isso no violão quando você começa a soltar a corda dele. Você bate a corda e começa a soltar. Ela balança menos e faz bom, e fica mais grave e para, né? Então ele ficou menos frequente, mais grave. Então se fica mais frequente, fica menos grave, tá? E o contrário do grave é chamado de agudo, que é o som fininho, faz. Então vamos lá. Então, quanto maior a frequência, opa, quero pagar, né? Quanto maior a frequência, vou grifar aqui, ó, esse amarelo. Menor a frequência, mais grave será o som produzido. Tá bom, então? Diferentes frequências são produzidas conforme a vibração de alguns parâmetros, né? Parâmetro aí é uma coisa que você pode medir, pode controlar. Sendo um deles o comprimento. Então quer dizer que a gente controla o comprimento. Quanto maior o comprimento da corda, menor será a frequência. Então, quanto maior o tamanho da corda, menos frequência eu tenho. E se eu tenho menos frequência, o som vai ser mais grave. Tá ali, né? O som ele vai ser mais grave. Tá bom, então. Como é que eu faço para ter menos frequência, então? Pega uma corda mais comprida. E para ter mais frequência, pega uma corda mais curta. Se você pegar, então, um pedacinho de cordinha bem pequenininho e bater ele, ele vai fazer pim, 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 pim. E se você pegar uma corda bem larga, tipo um berimbau, ele vai fazer bom, 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 mais largo, mais gordinho, né? E a pergunta aqui é a seguinte, ó, olha só como não tem conta isso. Assinale a alternativa que representa o ponto na imagem
em que o violeiro deve pressionar a corda para que seja gerado o som mais agudo. Tá? Então, o que que você tinha que saber aqui? O que é grave e o que é agudo. Então, o agudo, ele é um som mais fininho, que depende de uma corda mais curta, né? E aí, então, se eu tocar na letra E ou na letra D, qual que é mais curto? A letra D, porque a corda fica presa aqui, ó. Vamos marcar o zero ali embaixo, então. Tá escurinho, né? Então, tem o zero aqui. Então, o E é mais longe, o D é mais perto, o C é mais perto, o B é mais perto e o A é bem mais perto ainda, porque eu tenho esse tamanho de corda aqui, ó, que é esse tamanho que vai fazer a minha ondinha, que vai fazer a corda subir e descer. E ao invés de fazer um som grave, que vai ser pom, vai ser pim, né? É como se você viesse fazendo tom, dom, 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 e chegou no mais agudo. Você foi encurtando o comprimento da corda. Você já deve ter feito isso, né? Se você fez isso, deixa aí nos comentários para você ver como a física não é uma coisa tão complicada, né? Parece que é, mas não é tão complicada. Tá? Curtiram, gente? Se vocês curtiram, eu vou pedir que vocês se inscrevam nesse canal aqui para eu voltar a colocar vídeos para vocês aí toda semana a respeito do vestibulinho e também do ensino médio, do ensino fundamental, tá? Para vocês, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá? E eu vou ajudar ainda mais aqui, porque essa aula, olha que legal. Essa aula aqui, ela tem que ser a cara do vestibulinho, né? O que que é a cara do vestibulinho? É um assunto mais solto, mais tranquilo, não é muito complicado não, tá, gente? Não é muito complicado de ser aprovado, não. Então, seja aprovado. Você vai ver que tem um monte de questão simples, igual essa anterior aqui, que ela é feita para filtrar as pessoas. Então, se você não tem a capacidade de resolver uma coisa tão simples, a ETEC não quer que você entre lá. Por quê? Porque lá você vai trabalhar com coisas que envolvem um conhecimento mais detalhado. Você tem esse conhecimento? Aí então você faz o vestibulinho para que eles saibam se você sabe as coisas, tá bom? E uma das coisas que eles vão cobrar de vocês é a interpretação. Na questão anterior foi a interpretação e nessa próxima vai ser também. Dá uma olhada aqui no texto que eles colocaram e depois os caras vão te cobrar matemática. O cara fala da coxinha para cobrar de matemática? É. Dá uma olhada na história da coxinha, então. A origem da coxinha é rodeada. Vou colocar aqui, vou grifandinho. A origem da coxinha é rodeada de histórias e lendas. Há quem diga que ela foi criada em Limeira, no século XIX, e estaria ligada a um dos filhos da princesa Isabel, que comia apenas coxas de galinha. Dizem que certa vez a cozinheira não tinha o número suficiente de coxas dessa ave para o menino. Nossa, quanto ele come. E por medo de represálias, resolveu transformar uma galinha inteira em coxas, desfiando a carne e preparando uma massa de batatas. Ela teria tentado recriar a coxinha de galinha. Outros defendem que o salgadinho foi criado em São Paulo durante o processo de industrialização, para oferecer um lanche mais barato e durável do que as tradicionais coxas de galinha, que eram vendas certeiras nas portas das fábricas. Entretanto, a tese mais apoiada é que a receita original da coxinha é francesa e que foi modificada no Brasil, como demonstra a receita de coxas de frangas ou galinhas novas, presente no livro de 1780, tá? Então teve aí uma historinha do que era a coxinha e agora ele vai colocar um pedaço do livro. Olha só, receita de coxinha para você que está aí acompanhando as aulas de matemática. Tomem 12 coxas de galinha, desossem-nas, recheiem-nas e que levem no meio um pouco de salpicão. Fechem as coxas muito bem com barbante e agulha. Depois de bem aradas, ponham a cozer. Estando cozidas, passem-nas por ovos batidos. Cubram-nas muito bem 2 vezes de pão ralado fino e fritem com manteiga de porco bem quente. Fechou? Tá, então o que que é isso daqui? É a receita de uma coxinha de galinha. E o que é legal, né? O vestibulinho faz muito disso, tá? O pessoal que faz o vestibulinho gosta de fazer isso porque é como se a gente estivesse recriando aqui, gente, um pouco da nossa cultura. Então ele trouxe a coxinha porque é uma coisa que ele colocou Limeira,
é uma cidade do estado de São Paulo. São Paulo é uma cidade do estado de São Paulo. Então, são coisas que acontecem no estado, tá? Os estados fazem isso nos vestibulares, nos vestibulinhos. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês a questão número 8, uma questão de matemática de acordo com a receita. Se você olhou a receita lá em cima, a receita lá em cima fala que você precisaria de 12 coxas para você fazer a receita inteira. Agora acontece o seguinte, questão número 8 caiu em 2023, pode cair também aí uma coisa parecida no futuro. Um aluno do curso de gastronomia da ETEC de Santa Efigênia, um abraço para vocês aí do curso de gastronomia. Vocês estão assistindo essa aula, deixa aí nos comentários. Se você foi aprovado agora com essa questão aqui, deixa aí nos comentários. Então, esse aluno deseja seguir as instruções do último parágrafo. Ele foi lá no livro e vai dar uma olhada naquele texto lá então. Contudo, ao procurar em sua cozinha, ele notou que possui 5 coxas de galinha a menos. Olha uma operação matemática aí, do que o indicado. Desse modo, ele decidiu reduzir proporcionalmente outra operação. Proporção é divisão, né? Proporção ali é multiplicação, tá? Então tem que ser proporcional. Se originalmente a gente usava 840 gramas de pão ralado para a quantidade de coxas de galinha que o estudante dispõe, será necessária uma quantidade de pão ralado em gramas igual a quanto? Ou seja, se diminuir as coxas de galinha, ele tinha 12, né? Então, 840 é para 12 coxas de galinha. E se diminuir 5? Ah, vai para 7. Não, tudo bem, vai para 7, né? Eu posso fazer assim, ó, 12 menos 5 coxas, por quê? Porque é o jeito que está escrito lá, ó, coxas a menos. Ou eu posso colocar direto o quê? 12 menos 5. Quanto que é 12 menos 5? 7 coxas de galinha. Tá, e aí? Por quanto que eu multiplico 12 para ele virar 7? Essa é uma pergunta interessante. Vai ser o mesmo valor que eu multiplico o 840 para ele virar um valor que eu ainda não sei. E se você está me acompanhando aqui, está olhando aqui, já sabe que a regra de 3 é uma das coisas mais importantes do vestibulinho da ITEC. Tá? A regra de 3 ela é importante porque ela resolve diversos problemas. Diversos problemas. Tá? Então, aqui, no caso da proporção, é um deles. A gente vai responder ali, então, usando a regra de 3, né? E aqui, então, vou tirar com vocês algumas operações básicas. Se você já sabe a resposta, fala, ah, já consigo resolver. Não precisa ficar até o final dessa aula, né? Basta você se inscrever aí no canal, que é a forma de agradecer. E se eu te ajudei mesmo, né? Se eu não te ajudei, aí não tem problema nenhum. Você pode voltar em outras aulas, que eu prometo te ajudar. Mas se eu te ajudei, se inscreve aí e compartilha com o pessoal, que eu vou agradecer muito você. Enquanto isso, eu vou ajeitar a matemática de vocês, tá? Quando a gente resolve questões como a questão anterior, ou como essa daqui, a gente precisa muito da interpretação. E depois da interpretação, a gente necessariamente tem que criar um sinal de igual. O igual, ele é conhecido também como sendo equação. Ah, é um assunto do oitavo. É um assunto do oitavo e do nono, sim, gente. Então é quando você começa a igualar as coisas. E aqui a gente vai usar da regra de 3 e a gente vai igualar então, tá? Como é que se faz isso? Multiplica cruzado, né? Então já aparece um vezes ali, ó, quando você cruza os valores. E outra coisa que aparece também é um sinal de igual já aqui, ó. Então já existe um sinal de igual. E ele vai ser igual a quem? A multiplicação cruzada desses números. Ah, mas onde eu ponho cada um deles? Tanto faz, gente. Se você pensar que o sinal de igual, ele mantém o equilíbrio das coisas, você olhar o igual de frente ou olhar ele de costas, dá na mesma, né? O sinal de igual é como se ele fosse uma balança, assim, ó. Então, eu olhar a balança de frente ou de costas, dá na mesma. Então, de um lado dela vai ter o X e do outro vai ter os números, né? Eu indico você, que eu tenho o costume de colocar o valor que não existe na esquerda, porque é o costume que a gente tem para resolver na sala de aula, mas não tem problema você colocar ele do lado de cá, tá? Então, a minha regra de 3 vai me dar a equação que vai ser 12x igual a 7 vezes 840, tá? E eu não sei se vocês percebem, gente, os final não, né? O finalmente das contas das equações, eles quase sempre caem numa multiplicação ou numa divisão, né? Nesse caso aqui, então, o número está multiplicando, quem está multiplicando? 12. E vai passar dividindo. Nossa, agora
deu errado aqui. Deixa eu arrumar. Isso, ficou bom. Então ele está multiplicando, ele vai passar ali dividindo. Vou escrever aqui de novo. Então aqui agora eu vou ter o x sozinho. E do outro lado eu vou ter 7 vezes 840, né? Eu não vou fazer essa parte com vocês, a multiplicação, mas eu vou fazer a divisão. A divisão eu faço, porque a divisão tem várias coisas que eu gosto de mostrar para quem vai fazer o vestibulinho. Né? Se você multiplicar aqui, ó, o 840 vezes o 7, tá? Então dá 0, 28, sobe 2 lá em cima, né? Opa, sobe 2, subiu um número esquisito, tá? Sobe 2. 8 vezes 7 dá 56, tá bom, gente? Com mais 2, 58. Então aqui é 5.880 dividido por 12. Será que é múltiplo? Vamos pesquisar isso aí, vamos dar uma descoberta nisso, né? E se a gente fez as contas certas, ele vai ser múltiplo, porque ali é um número inteiro, né? Vai chutar ali. Não, não chuta não, gente. Quando é matemática, não tem como você ficar chutando o tempo todo, inteiro. E outra coisa, é uma questão que não é tão complicada, né? Dá uma olhada aqui, ó. Não é tão complicado de resolver ela. Divide aqui, pô. Você tem medo de fazer uma divisão dessa? Quantas vezes cabe o 12 do 58? Cabe 4 vezes. Tá? Então eu já sei que é letra C. Calma, pô. Vamos chegar lá. Então cabe 4 vezes, tá? Aí vai dar 48. Sobra 10, que é o resto. Eu tenho que trabalhar com esse resto, mas não cabe o 12 ali. Então eu desço aqui, né? Mais 8 unidades, que dá 108. Quantas vezes cabe o 12 no 108? Cabe 9 vezes, tá? Cabe 9 vezes 12 no 108, e ele vai dar exatamente 108. Você pode fazer aí, né? Tem vários caminhos de você chegar nesse 108 aqui. Se você me acompanha aqui, eu já passei várias e várias formas diferentes, né? E aqui vem uma coisa legal, gente, ó. Quando você estuda isso no seu ensino fundamental, por isso que eu falei que eu ia fazer a divisão, né? Acabei fazendo os dois, mas eu ia fazer a divisão. A gente tem o costume de falar, quando desce esse zero, vou até trocar de cor ele, ó, vou colocar ele aqui de rosa. Quando desce esse zero, coloca ele lá em cima. Não, não é assim que funciona, tá? Parece que é, mas não é. Quando desce esse zero, você vai fazer o seguinte: quantas vezes cabe o 12 no zero? Não cabe nenhuma. Aí então você coloca lá zero. Zero vezes 12? Zero. Zero menos zero dá zero. Mas por que que você não colocou direto ele lá em cima? Porque esse passo aqui, gente, ele é um passo muito importante, tá bom? Ele é um passo muito, muito, muito importante mesmo. Porque a gente tem o costume de descer um zero quando não faz nada, leva ele lá em cima. Mas por que que a gente leva ele lá em cima? Porque esse primeiro zero, ele não é resto, tá? Ele faz parte do número lá em cima. Agora, esse segundo zero aqui embaixo é resto e significa que não sobrou nada, então significa que a conta acabou. Agora, se eu coloco ele lá em cima, a minha conta não acabou ainda, tá bom? Vocês não vão ter problema quando a conta for desse jeito. Mas quando a resposta tiver um zero no meio dele, sabe? Quando você descer um zero, tiver um zero no meio, aí você vai precisar muito desse recurso, tá bom? Eu vou responder em mais lugares aqui, né? Mas qual que é a minha solução? 940, tá? Eu digo mais lugares, gente, eu digo mais playlists aqui no canal, tá? Eu respondo isso junto com o pessoal do ensino fundamental. Quando eu faço vídeo para o ensino médio, eu respondo isso também da mesma maneira. Fechou? Galera, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer de volta aqui a playlist no canal a respeito do vestibulinho, principalmente porque agora a gente está um pouco de folga, eu tenho um pouco mais de tempo livre, e segundo também porque eu trabalho na ETEC e quero ver vocês lá dentro, né? Se você gostou aqui desse vídeo, aproveita para compartilhar com o pessoal aí. Um grande abraço, professor Michael, ficando aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.